pessoal do canal Projeto no Sertão. Mais uma vez nós estamos aqui na casa da dona Elza, do Johnny, entrevistando ele, vendo mais uma vez a situação deles. Já estive aqui em outra situação de dia e gravamos um vídeo mostrando a situação da casa e a situação financeira. E agora a gente vai conversar com o casal que ele está aqui. Na hora que eu gravei aquele outro vídeo, o John estava no serviço, não tinha chegado, e agora ele já está aqui e a gente vai fazer a entrevista dele, tá bom? Então, John, eu quero que você conte pra gente qual é o milagre que você faz para sobreviver com... Primeiro você vai falar quanto é a renda total que você tem para manter a sua casa, sua família, e quantas pessoas tem, tá? Fala para os telespectadores que estão te ouvindo, os inscritos do canal, e eles vão poder ouvir a sua história juntamente com... Né? Tá, gente, somos 5 pessoas aqui, né, eu e ela. A gente já é casada há 10 anos. A gente tem a minha enteada, que tem 18 anos, o meu filho mais velho, que tem 9, e a minha menina de 1 ano e 6 meses. A gente vive aqui com basicamente R$ 646 por mês. São 346 do Bolsa Família, e eu ajudo uma senhora aqui que tem gêmeos, e ela me paga, né, R$ 300. E aí o milagre é Deus, porque a gente tem água, tem luz, tem gás. A gente também já tem até um fogãozinho a lenha para complementar, porque só no gás também não dá certo, né? A média de R$ 600 para manter uma família é realmente só um milagre da parte de Deus. Logicamente que a gente não sobrevive com R$ 600 se não fosse também o bom coração de algumas pessoas que ajudam, né? Eu quero que você conte também aquela parte que você me contou da sua patroa, que é muito boa para com você, e em vez em quando lhe ajuda em calçado, em roupa, em alguma coisa, porque isso é muito importante, porque só isso aí é um faturamento, né, já que atinge um valor bem maior. Porque se não fosse essas ajudas, com certeza não tinha um complemento, né, da família. A gente sabe que a família ela é mantida através da comida, remédio, roupa, calçado, vestido e outras coisas mais, né? Perfume, que é coisa cara, né? E a gente sabe que precisa, né? O ser humano, quando ele tem um salário bom, a primeira coisa que ele compra sem dúvida nenhuma, um bom perfume, né? Todo mundo, quem não gosta de um bom perfume, né? Não é verdade? Mas quem não tem e não pode comprar, fica à mercê e a desejar. É verdade. Né? Não é verdade? Então fala aí sobre as ajudas também que você recebe de fora, né? Isso, a minha patroa, ela, às vezes as pessoas já assim, mas tu trabalha muito, porque eu ajudo ela com as crianças, e na parte financeira é pouco, só que aí ela tem essa boa qualidade, né? Ela sempre dá coisa pros meus filhos, roupa, né? Porque a maioria das pessoas acha que tem vergonha por... Tem muita gente que não gosta de usar roupa dos outros, né? Nós, graças a Deus, não tem isso, não. Ela me dá roupa, calçado pros meus meninos, questão de comida, sempre que ela faz as compras dela, sempre ela separa ali. Quando ela compra fruta, ela manda pros meus meninos também. A gente não é adulto, a gente passa, mas os meninos às vezes querem comer uma banana, ou a gente não tem dinheiro. Aí ela já sabe que os meus meninos gostam, ela sempre me dá. Também tem minha mãe e meu pai. Vocês não têm o que comer, assim, do bom e do melhor. Isso, porque assim, a gente passa, nós 3 que já somos adultos, feijão e arroz resolve. Com certeza. Né? Aí a criança chora às vezes por um biscoito, a gente às vezes não tem o dinheiro para comprar, tenta entreter com outra coisa, mas uma hora eles se esquecem, mas depois estão chorando de novo. E assim a gente vai passando. E a minha mãe também, ela barra o meu pai, eles também não têm condições, mas quando a gente não tem aqui, vem de lá. Né? Às vezes falta o arroz aqui, tá longe do dia do Bolsa Família, né? Aí a minha mãe tem lá, a gente traz o arroz de lá, traz o macarrão, ou o feijão, até o feijão mesmo, quem me dá é meu pai.
Porque depois que eu adoeci dos meus rins, como a gente não tem terra, a gente tem a casa e tem um quintal, né? Eu não tenho terra que faça roça lá para onde eles fazem. E aí o meu pai planta e de lá, quando o meu enteado morava com a gente, ele ajudava o meu pai na roça para colher, para trazer pra gente. Esse ano mesmo meu pai colheu sozinho, mas a gente come de lá. A minha patroa me dá feijão também às vezes. Eu tive que ir pra terra da mãe dela, que é no Piauí. A gente passou uma semana lá. Aí de lá eu trouxe feijão, que a mãe dela deu. A mãe da minha patroa, ela mora no Piauí. Que cidade é essa? Em São Miguel. São Miguel do Tapuã. Aí de lá eu trouxe feijão que ela me deu. Com Ceará. Isso. Aí de lá ela me deu feijão, né? Essa chinela foi a irmã dela que me deu. E assim a gente vai passando. Já é um complemento. Né? Já não precisa comprar. Tem duas. Pois é, gente. Aqui, ó, o Johnny é o esposo da dona Elza, né? E eles estão casados há quantos anos? 10 anos. 10 anos. Dona Dalva. Perdão. É a Dalva. Dona Dalva. Eles já estão casados há 10 anos, tem 3 filhos. Um filho já era da... São 4. Ela já tinha 2, um casal. 2, né? Isso, que é o Carlos Felipe, que tem 21 Já anos. tem um casado, né? Já, ele é casado e mora em São Paulo com a mulher dele. Ele vai assistir esse vídeo, né? Inclusive eu quero até, Dalva, que você mande um abraço para ele aí, um alô, né? Ele vai te assistir, com certeza. Né? Quero que ele assista e me ajude assistindo os vídeos e veja. Compartilhe com os amigos. E ajudar a gente a assistir e ver as coisas de Deus como é importante. Se não fosse, na verdade, uma dádiva de Deus, colocar no coração das pessoas, fazer o bem, né? A obra da caridade, ele está no centro do coração de Deus. Sempre teve. Né? Eu me lembro que às vezes, eu herdei isso do meu pai. Né? Meu pai, ele era um homem que ele não podia ver ninguém falar em fome ou falar em necessidade, que ele metia a mão no bolso. Se ele tinha 100 reais e ele analisava, disse, 100 reais, amanhã eu tenho mais dinheiro para receber, tenho alguma coisa para fazer, não vai me fazer falta. Ele arrancava os 100 reais e dava. Se não, ele trocava 2 de 50 ali, ajudava com 50, já supria a necessidade da pessoa. Então isso aí está no coração das pessoas que foram ensinadas. A Bíblia diz assim, ó, ensina teu filho o caminho que deve andar e mais tarde ele não se esquecerá dele. O que é isso? Você tem que ensinar as boas práticas de um bom cristão, de uma boa pessoa, para que ele possa ficar realmente fazendo aquilo, passando de pai para filho, filho para neto, e assim sucessivamente. Né? Um coração bondoso, ele sobrevive a uma tempestade das maiores, né? Das maiores tempestades que possa vir sobre a vida da gente. Entendeu? Ele sobrevive. Então, é importante frisar que tudo que a gente planta nessa vida, ela também dá colheita. Né? É a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Mas nem sempre você está numa situação difícil, não é porque você plantou ruim. Não. O Jó é o maior exemplo dele na Bíblia. É o maior exemplo de história, que ele nunca fez o mal e ele recebeu uma carga muito pesada para sobreviver. Né? A Bíblia conta a história de Jó, resumidamente, que ele realmente pegou a pior história da vida dele e descarregou ali em cima daquela história. Passando necessidade, passando fome, um homem que era tido um dos mais ricos das histórias bíblicas, era Jó. Ele tinha 500 juntas de camelo, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumento, para carregar, transportar e fazer tudo. Então, ele era um homem rico. Né? Na Bíblia, a história de Jó, apresenta ele como um dos homens mais promissores daquela época. Mas o que aconteceu com ele? Deus tomou tudo, porque o inimigo pediu para tomar a riqueza dele, para provar que ele era mais temente a Deus do que a riqueza.
Então, muitas vezes, a gente tem que se desprender de alguns bens materiais, algumas coisas materiais, para poder realmente fazer a obra de Deus na sua vida. É assim que Deus faz. Deus desprende você de alguma coisa que você está muito apegado, entendeu? Para depois fazer a obra de Deus na sua vida. Né? Então, nem sempre o que a gente está passando na vida é resposta daquilo que você semeou de errado. Não. Às vezes é Deus também te provando o amor que você tem por Ele. Né? Saber se você anda mais ele do que uma bicicleta. O caso, conta aí a história, John. Da moto, Da moto. também. Tá vendo? Tá aí o exemplo aí, tá aí. Eu já entrei muito em desespero muitas vezes, só que aí sempre Deus... Né? Nessa época, todo mundo dizia que eu era louco. Eu ter vendido o transporte que eu tinha suado bastante para comprar, né? Que foi a história que eu falei, que eu trabalhava numa fazenda fazendo queijo. A mulher de lá, a dona, ela comprou a moto, financiou a moto e eu ficava pagando ela. Aí assim a gente dividia. O que ela me pagava no mês, ela me pagava de 2 vezes. A metade ela ficava e a outra metade eu trazia para complementar o Bolsa Família. Uhum. Aí, quando foi em 2019, eu comecei a ter crise renal muito perto da outra, ia pro hospital e não resolvia. E aí, todo mundo disse, ou você faz uma consulta particular ou você não vai ficar bom. Passei 10 dias sem trabalhar em casa, antes de eu fazer a consulta, até que eu decidi vender a moto. Né? Os exames tudo caro, as coisas tudo caro, e você caro. Não tinha condição, né, John? Não, e aí você teve que vender a Nessa época ela estava grávida. Uma gravidez de alto risco. Foi em 2019? Foi. Ela estava grávida dessa menina que a gente não planejou também assim, sentado, planejado que queria um menino, mas aí de repente aconteceu e quando ela já ia fazer, ela foi fazer os exames para fazer uma laqueadura, lá foi descoberto que ela estava grávida. A moça me ligou e perguntou se ela estava grávida, eu disse que não. Ela disse, você tem certeza que tenho? Aí ela disse, pois tá bom. Quando foi 11 horas ela me ligou, ela disse, Jones, a tua mulher tá grávida? Eu disse, não tá. Nesse dia eu surtei, porque a gente já estava passando muito problema, eu já estava doente, para sustentar já os que já tinham, né? Porque já era os 2, mais este menino de 9 anos já era 3, e nós 2 já era 5. A gente já passava uma necessidade bem complicada. Quando foi descoberto que ela estava grávida, eu surtei tanto, que eu fui na casa da minha mãe, eu briguei, eu chorei, eu chutei, e a mãe disse, Johnny, você não planejou, mas se Deus quis, é porque é a vontade de Deus e vai vir. Com certeza. Aí eu disse, não, mas não, como é que eu vou sustentar? Como é que eu vou sustentar? Porque deste menino foi planejado. Foi bem no início que a gente casou. A gente tem aquele quando casa quer ter filho e tal. Mesmo que ela já tinha 2, mas eu não tinha nenhum. Eles eram meu como são, me respeitam como pai. Né? O pai deles, pra eles mesmos dizem que não tem. Que o pai sou eu. E não aí, é bom não, isso aí não é bom não. A gente ensina, tem que né? ensinar. A gente ensinou, eles vão na casa, eles iam depois que eles ficaram adultos. Eles não vão mais na casa do vô deles, porque eles também não fazem muita questão deles. Eles mesmo decidiram se afastar. Mas enquanto eles eram de menor, um final de semana sim, um não, eu brigava e eles iam. Só que o pai deles nunca procurou, nunca fez conta deles. Aí só que eu sempre disse, ó, independente da situação dele nunca ter ajudado, não ter criado vocês, ele é pai de vocês. E eu admiro muito, todo mundo aqui admira porque diz que eles me respeitam. Né? Porque desde quando eu entrei eu disse, se quiser me ajuda para criar eles, eu tô aqui. Agora se vocês se negar eu também não. Mas aí ela sempre foi, então a ordem era sempre a minha. Se eu dissesse para ele não sair, mesmo que ele tivesse vontade de sair, ele não saía. Né? A gente passou muita dificuldade com ele na adolescência, porque ele se envolveu aí com as amizades, onde tinha cachaça, tinha droga. E aí foi todo um processo de trabalho mesmo. Ele chegava em casa bêbado, drogado. E a gente tentando tirar e dando conselho. Até que Deus, um dia, eu tava fazendo faxina na casa do... Antes de eu ir pra casa dessa mulher, eu fazia faxina aqui em 2 mulheres que elas são evangélicas. E aí ela dizia sempre, eu dizia, dona Iraci, dona Devalda, eu não aguento mais. Eu sou muito novo, eu já vivo com uma carga muito pesada para tentar sustentar a família, a casa, tentar levar, não deixar faltar o essencial, mas não tá dando. Aí ela disse, vamos começar uma campanha de oração e você vai ver como Deus vai lhe mostrar um meio dele sair dessa vida. E aí elas 2 começaram essa campanha e eu entreguei nas mãos de Deus e aí de repente um dia eu descobri que a namorada dele estava grávida.
Aí ela disse, esse aí vai ser um sinal dele sair dessa vida. E graças a Deus foi mesmo. Ele começou a ter noção, eu disse a ele que filho não era brincadeira. E aí a gente teve uma conversa muito longa, eu fui com ele na casa dela e foi um bafafá, o pai dela não queria, até que deu certo. E ela disse, vamos continuar orando, que Deus vai te tirar dessa vida. É. E graças a Deus, o meu pai tinha ido para São Paulo trabalhar, porque minha mãe teve Covid, né, em 2020. Quando minha mãe teve Covid, quando ela passou 17 dias internada, 10 entubada, e o médico disse que ela não tinha solução. Resistia. Não. Quando ele entubou ela no domingo, na segunda ele já ligou dizendo que se a gente tivesse fé em Deus, era esperar a vontade dele. E aí uma amiga minha aqui, que ela era evangélica, ela me mandou um hino que dizia descansa. Ela disse, escuta este hino. Quando eu escutei, me deu uma calma tão grande, eu disse, Senhor, faz a tua vontade. Se for para minha mãe escapar, que tu tira ela daquele leito da morte. Mas também se for para tu levar ela, que tu me dê entendimento. Para me aceitar. Aí quando minha mãe se recuperou, meu pai foi para São Paulo, lá ele trabalhar em obra, mandou buscar o meu enteado. O meu enteado foi, começou a trabalhar, depois conseguiu ficar lá fixo. Aí mandou buscar a mulher, a gente já melhorou mais, porque pelo menos ele já tendo saído daquela vida de cachaça de droga, já estava ótimo. Aí nessa época, em 2019, eu adoeci dos rins, tive que vender minha moto, né, porque não tinha como eu pagar a consulta, não tinha como eu comprar os remédios. Na época, né, isso em 2019, a consulta fazer tudo, né? foi era R$200 ainda. Consegui pagar a consulta, exigiram uma bateria de exame. E aí não tinha como. Então aí eu vendi a moto e aí a gente gastou o dinheiro da moto nisso. E o que sobrou da moto dos exames, eu comprei alguma coisinha pra menina que já ia nascer e foi pago várias contas de luz e água que tava atrasada. A mãe dela também, né, que mora lá em Novo Oriente, teve uma época que a gente juntou 8 papéis de luz. Passou 3 dias com a energia cortada. A minha sogra foi pra Crateús, mandou ela ir daqui levando e lá ela pagou. E assim a gente vai levando. Às vezes não tem, mas aí a minha mãe, como eu já disse, quando a gente não tem um arroz, vem de lá. A minha cunhada, quando nós não tem, ela faz uma caixinha de lá, vai pra Crateús, manda, né, que é a Maria. O filho dela já me ajudou agora, né? Agora mesmo esse ano que eu adoeci de novo dos rins. Eu tive que pagar uma consulta com um nefrologista. Ainda hoje. Faz vergonha e não faz. Faz vergonha roubar, né? Como você disse. Com certeza. A minha cunhada me emprestou R$200 para me pagar a consulta. Quando eu cheguei lá, ele exigiu um monte de exame. Eu não tinha como. O meu time emprestou mais 200. Eu paguei os exames. E aí os remédios ficou para lá. Eu comprei lá numa farmácia o nome dela. Ela comprou, trouxe. E isso tá com uns 3 a 4 meses. A gente veio terminar de pagar a farmácia antes de ontem. Meu Deus do céu. Terça-feira que eu paguei. Foi. E assim a gente vai levando. Eu quero aqui, João, agradecer por essa entrevista e quero encerrar, devido o vídeo ficar muito longo, muito extenso. Não é bom que as pessoas que vão assistir, né, podem... geralmente as pessoas não têm paciência para assistir um vídeo muito longo. Muito longo. Então a gente vai, inclusive esse vídeo eu acho que vou ter que dividir ele em 2, mas não tem problema não. Eu vou colocar a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa para as pessoas assistirem, tá bom? E vamos confiar em Deus. Essa situação, tudo que você contou, elas são reais, verdadeiras, porque elas batem com a situação de muitas famílias no Brasil, entendeu? Teve uma pessoa que me perguntou, tomando sua palavra, se eu não tinha vergonha de contar a história, assim, a realidade que a gente vive, porque tem muita gente aqui mesmo na Carrapateira, onde a gente mora, que eles não contam, né? E às vezes eu tô falando, quando eu me operei da apendicite, eu passei 3 meses sem poder sair para trabalhar em canto nenhum. E teve uma semana que a gente passou que nem pasta tinha para escovar os dentes. E eu não pedi a ninguém, nem ela pediu. Acho que a gente deu certo nisso.
né? A minha mãe, todo mundo que vinha me visitar trazia uma sacolinha de coisa, a gente foi passando. Quando acabou, eu não ia pedir, Com certeza. né? Porque a gente também às vezes tem um pouco de receio. E a gente passou uma semana se escovando com shampoo. E aí um dia uma mulher me perguntou se eu não tinha vergonha de contar, não. É o que eu estava falando para dona Dalva. A arte mais ruim que existe no ser humano, pelo menos para mim, é pedir. O pedir não é fácil. É verdade. Não é fácil. É constrangedor, às vezes é doído, né? E as pessoas se comovem. Tem Deus até chora contando a situação e não consegue, né, fazer o pedido para alguém. Tem gente que passa necessidade dentro de casa, mas não tem coragem de ir na casa do vizinho ou na casa do parente para pedir. Esse dinheiro para tomar emprestado, ela pediu a irmã dela emprestado e pro meu tio eu não tive coragem de pedir para comprar os remédios. Acontece aí. Quem pediu foi meu pai. Então, gente, eu quero aqui encerrar esse vídeo, né, e dizer para vocês, tá aí, essa é a situação desse casal, né, o Johnny e a dona Dalva, e peço para vocês encarecidamente, nos ajude, né? Eles estão precisando urgentemente de, na verdade, eu mostrei aqui a casa para vocês, olha a situação daquela comida ali, mostra lá, gente, para eles verem a situação, como é que tá a casa. Eu já mostrei no outro vídeo e na verdade assim, na minha concepção não é nem bom reformar essa casa, certo mesmo? Tem um terreno aqui do lado, né? Vamos construir aqui do lado, né? Segundo os inscritos desse canal e as pessoas de bom coração, que Deus ilumine, levante empresários, pessoas do meio político, toque no coração, aquilo que Deus tocar no seu coração, dê com alegria, entendeu? Eu sempre digo isso, e quem ajuda o próximo, ajuda a Deus. Você não está ajudando só um próximo, você ajuda a obra da caridade que está no coração de Deus, tá? Então, se você não puder ajudar com nenhum centavo, né, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, você também já está ajudando. Mas quem tiver a condição, né, eu não sei quanto é que está custando uma cerveja hoje. Você sabe mais ou menos quanto custa uma cerveja hoje? Aqui eu acho que é R$3. R$3. Então, olha, pessoas que no final de semana ele gasta com 10 cervejas, são R$30, mais um tira-gosto, mais alguma coisa, ele gasta R$100 numa brincadeirinha de nada no final de semana. Então você pode também pegar R$50, R$30, que é um saco de cimento aqui, custa R$28. Ajude com o saco de cimento, faça o Pix, aí o Pix na conta do canal, você vai poder nos ajudar com um saco de cimento, com 2, com 10, com aquilo que Deus tocar no seu coração, tá? E a gente vai fazer a obra em nome de Jesus. E de já eu agradeço a todos que estão nos assistindo. Amém.